sua Bíblia em Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, a partir do verso 37, amados. Gente, vamos colocar uma coisa na nossa cabeça: pessoas importam. Pessoas importam. Essa série é o Sermão do Rei. É a versão de Lucas do Sermão do Monte, que Lucas chama de Sermão da Planície. Talvez tenha sido uma outra ocasião que Jesus tenha se apropriado de temas que eram muito caros ao ministério de Jesus. Cada evangelista teve a liberdade de pegar e de reunir textos, episódios, mensagens, sermões, de acordo com o propósito de cada evangelho em si. E Lucas optou de uma versão condensada do Sermão do Monte de Mateus 5 a 7. E o interessante dessa versão condensada é que o coração da mensagem, eu fui persuadido, né? O Alex de Beck vai falar isso, eu estou caminhando com ele, de que o coração central deste sermão do rei, do sermão da planície, é o verso 36. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Essa palavrinha misericordioso, esse adjetivo, é capital. É capital. A palavra no original tem a ver com a ideia de lamentação. É uma misericórdia que evoca uma compaixão diante de uma aflição. E para muitos, amados, ser misericordioso, ou ser compassivo, ou se aproveitar de uma lamentação compassiva, que é o sentido do radical da palavra, pode soar como sinal de fraqueza, mas não no pensamento bíblico. Quer ver um exemplo? Rapidinho aí, lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 11, diz assim: eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó, e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando que o próprio Deus tem essa lamentação compassiva. No período da pandemia, eu escolhi livros e sermões que me ajudassem a manter minha saúde mental. E eu li um livro do N.T. Wright, que marcou a minha vida, escrito na pandemia. A maior autoridade, uma das maiores autoridades do Novo Testamento, um bispo inglês anglicano. E ele falando o seguinte, olha, na minha concepção, ele dizendo, o que Jesus está fazendo nesse auge da pandemia é o mesmo que ele fez diante do túmulo de Lázaro. Sentou e chorou. Lamentação compassiva. Guarda essa expressão, lamentação compassiva. É a chave. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Qual foi a última vez que você se assentou para chorar com alguém que estava aflito? Para de... Não é falar, não é dar conselho. Tem gente que fala demais. Dá vontade de falar, cala a boca. Senta e chora. Lamentação compassiva.
gente que abre o coração, não é? Eu gosto de uma combinação de palavras também, de misericórdia, que lembra isso, né? É colocar o coração na miséria do outro. Colocar o coração na miséria do outro. Daí então, com essa chave em mente, sejam misericordiosos como também é misericordioso o Pai de vocês. Está isso na cabeça? Agora vamos à porção de hoje. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado. É interessante, gente, eu não vou aguentar ter que falar. Dê o quê? Dê misericórdia. Exerça misericórdia. Esse texto tem sido usado em alguns contextos na hora do ofertório. Não é? Deem e lhes será dado. Misericórdia gera misericórdia. Boa medida, prensada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. E aí, para Jesus sempre contava uma história para explicar. Como é que é isso? Jesus contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão num buraco? Logo, o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Se você está disposto a guiar alguém na misericórdia, você precisa pedir ao Senhor para lhe dar olhos cheios de amor. Porque uma pessoa cega não pode guiar um outro cego. E aí Jesus faz perguntas aplicativas. Segura na cadeira aí, porque o negócio é forte. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Como você poderá dizer a seu irmão, deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita. Hipócrita. Tire primeiro a trave do seu olho. E então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Está difícil, mas tem como dizer amém? Em 2 Samuel 12 tem uma história. Davi havia acabado de consumar adultério com Betseba, uma mulher linda que ele vistoriou, visualizou o banho que ela tomava e a trouxe para si. E eu tenho falado isso, aprendi com David Hervel no livro Quando Pecadores Dizem Sim, e mais detalhes dessa história, mas outros autores vão concordar comigo de que o que Davi fez foi um estupro. Aí eu sei que tem gente que pensa o seguinte, mas ele era rei, ele podia reivindicar qualquer mulher do reino. Sim, solteira. Solteira ele podia. Na mensagem que eu falei sobre Saul, sendo o rei que o Senhor pediu, que o povo pediu ao Senhor, Samuel fala do direito do rei. E fala, ele tomará as suas filhas. Ele tinha direito sobre as filhas, mas não sobre as mulheres casadas. E ainda mais que ela era mulher de um dos seus soldados mais leais. Mas não vou insistir na história porque é outra mensagem. Natã bate na porta do rei. Quem é?
Natan, fica à vontade, Natan, você não precisa nem bater na porta. Eu tenho algo para lhe falar, Vossa Majestade. Havia um homem, pobrezinho, que tinha uma cordeirinha. A cordeirinha era o xodó dele. Dormia com ela, dava comida para ela, era a única que ele tinha. E havia também um rei que era dono de muitas herdades, um rebanho, enfim, uma coisa fora do comum. Esse rei, esse homem rico, recebeu uma visita, não estava marcado, e aí teve que fazer um churrasco, um almoço de recepção, Iago. E ao invés de ele matar uma das cordeirinhas, ou uma das ovelhas que ele tinha, porque ele tinha muitas, ele pegou a única que o pobre coitado tinha. Eu até me arrepio. Diz a história que Davi ficou macho na hora, gente. O homem, quando está em pecado, fica macho na hora com o pecado dos outros. Esse homem é digno de morte. Aí Natan, amados, ô cabra macho, Natan, cabra macho, olhou para o rei e falou o seguinte: tu és o homem. Nós somos bons, amados, de apontar o dedo para os outros. Esse homem é digno de morte. Mas quando Natan fala, tu és o homem, fez Davi olhar para dentro de si. Daí então o desafio grande, Vitor, é o seguinte, é a grande ideia desta passagem de Lucas. Nós temos de ser críticos em nosso olhar para nós mesmos e generosos no olhar para os outros. Você há de convir comigo que nós somos o contrário disso, não é? Para nós somos generosos. É interessante como que todo pecado tem uma justificativa. Não, mas ela me provocou, ele me provocou. Não, pastor, o senhor não está entendendo, o senhor não está entendendo. Sempre tem uma justificativa. Agora, para o outro, amados, o que Jesus está nos ensinando aqui? Aponta o dedo para você. Assim, sejam misericordiosos, assim como o Pai é misericordioso. Até mesmo porque, Fabrícia, quando eu falho, Deus não falha. Quando eu deixo de demonstrar misericórdia para os outros, eu me volto para Ele e admito isso, mesmo assim, meu Deus do céu, que graça! Mesmo assim, o nosso Deus continua misericordioso para conosco. Isso me faz lembrar um texto que lembrei agora, em que Paulo está dizendo a Timóteo, não é? Essa mesma verdade, quando vai dizer o seguinte, olha, mesmo você sendo infiel, Deus continua fiel. É incrível isso. É incrível como que, a despeito daquilo que é fragilidade nossa, Deus sempre ministra a nós graça. Segundo Samuel 1, 11 a 13. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. 2 Timóteo. Por isso que é muito importante a gente aprender 3 lições. Eu quero ser muito prático nessa mensagem, muito direto mesmo, para você que está aqui, sair dizendo, olha, é isso mesmo,
É isso que eu tenho que aprender. Primeiro, limpa seu coração. Segundo, seja humilde para aprender. 3, ordene suas prioridades. Primeiro a sua trave, depois o cisco do olho do seu irmão. Isso é prioridade. Por isso que eu comecei o culto falando sobre o texto enfatizar sua casa. Limpa seu coração. Versos 37 e 38. Gente, não julguem. 2 imperativos. Não julguem e não condenem. 2 imperativos negativos. E 1 positivo. Perdoem. 2 negativos. Não julguem. Não condenem. 1 positivo. Perdoem. A ideia aqui, queridão e queridona, de julgar é parecido com a ideia de medir. Medir com uma régua. Medir com uma fita métrica. Também está valendo. Medir. Na nossa cultura, a gente vive fazendo comparação. E até o símbolo da justiça é alguém com uma mulher com uma balança nas mãos e com os olhos vedados. Querendo dizer que ela não faz distinção de alguém ou de quem quer que seja. A ideia da balança medida. Não julgue. Não meça ninguém pelos seus próprios padrões. A ideia de você se colocar no lugar de alguém não é para medir, é para você ser simpático. A palavra misericórdia tem muito a ver com a questão de simpatia, sofrer junto, compaixão, sofrer junto. Então não julga. Não julga porque, como diria minha finada avó, ninguém sabe o dia da manhã. Então não julgue e você não será julgado. O julgamento aqui, gente, é uma avaliação sem base segura. É uma suspeita preconceituosa. Não é, queridão e queridona, só olhe para mim, não vou explicar muito não, mas não é um julgamento aqui, eu não posso julgar então falsas pregações. Não tem nada a ver, cara. Claro que você precisa julgar. A ideia não é de você não ser crítico com aquilo que você assiste, com aquilo que você ouve. Não é para você pegar uma aberração de um menino de 14 anos pregando e achar que aquilo ali é normal. Não é. A ideia de não julgar é não julgar a motivação do coração. A ação você julga. Fulano agiu comigo assim. Mas a motivação, até essa aberração de adolescente, a motivação a gente não sabe. Tem que orar pela família do garoto, tem que orar pelo garoto, porque é um caso de abuso. Para mim, aquilo ali é um caso de abuso familiar. Então não julga nesse sentido. Porque tem gente que gosta disso, né? Não, a Bíblia diz não julgar, então não é para julgar ninguém. Ou se não, Henrique, já ouviu essa expressão? Quem me julga é Deus. E aí eu olho, quando eu ouço uma coisa dessa, eu fico assustadinho. Eu olho e falo o seguinte, e você acha que é pouco? Quem te julga é Deus. E você fala como se fosse uma coisa, mamão com açúcar? Na minha Bíblia está escrito, lá em Hebreus, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, não julgar aqui é não fazer nenhuma suspeita preconceituosa. E nós somos assim. Chega alguém perto de você com a calça meia maltrapilha, uma bermuda meio surrada,
dando bom dia, bate na sua cabeça o quê? Já vai pedir dinheiro. E aí a pessoa quer uma ajuda, uma palavra, uma bênção, não sei, mas é suspeita preconceituosa. Nós somos assim. Vai subir no púlpito para pregar, alguém que você fala assim, meu Deus do céu, desse mato cachorro não sai, mas será que sai uma mensagem? E aí você sempre é surpreendido. Suspeita preconceituosa. E eu poderia citar vários exemplos. Não julgueis, Linalvo. Esse é o sentido. Paulo, por exemplo, ele disse em 1 Coríntios 4, mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal, nem eu julgo a mim mesmo. A minha consciência não me acusa de nada, nem por isso me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. 1 Coríntios 4, 3 a 5. Deus disse, olha, não julga nada antes do tempo. Não julga nada. Tá? Essa ideia de juízo aqui, ou de julgamento, para ser preciso, é crítica. Crítica injusta. Censura prejudicial, suspeita preconceituosa. É coisa de gente hipócrita, mascarada no original. Não julgueis. Não julgueis. Existe uma área do coração que só Deus tem acesso. E não condeneis, porque vocês serão condenados. Gente, não condenar é não expor um veredito sem antes conhecer a pessoa. Não, você não conhece. Mahatma Gandhi, que não era cristão, diga-se de passagem, dizia que para você conhecer alguém, você tem que comer 1 quilo de sal com ela. Ou, um outro ditado americano, indígena, né? Americano, diz, se você quer conhecer alguém, você precisa andar nos sapatos dela. A ideia é isso. Você não tem direito de emitir veredito, até mesmo porque, vamos combinar uma coisa, você não é juiz de nada. O Tiago, estou com o Tiago na cabeça que amanhã eu começo a dar aula para um grupo. Você vai julgar por quê? Você não está lá no capítulo 3, acerca do orgulho, e de como que você não tem condições de fazer qualquer tipo de pré-julgamento a respeito de quem quer que seja. Você precisa cuidar do seu coração. Capítulo 3, versículos 11 a 12 diz, irmãos, capítulo 4, 11 e 12, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas é juiz. E um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem é você? A crítica está intimamente ligada ao juízo e à condenação. Um autor chamado Ray Pritchett vai dizer que a critiquice é uma doença mortal. E se não for contida, nos transforma em cínicos que sempre esperam o pior dos outros. O critiqueiro espera o fracasso e se alegra secretamente quando o encontra. É de admirar que quase sempre espalhe fofocas e boatos. Quando encontra uma falha nos outros, mal pode esperar para espalhar notícia. Pessoas assim, Ray Pritchett vai dizer, são abutres espirituais. Como os abutres nos céus, vivem de carne morta e putrefata,
refestelando-se nos erros e pecados dos outros, vão de lá para cá, buscando atentamente as faltas de outros, e então mergulham e se regalam na desgraça alheia. Diga misericórdia. Misericórdia. Nós somos péssimos juízes dos outros. Por quê? Porque a gente não consegue ler o coração alheio. O nosso já é enganoso. Jeremias vai dizer. O nosso já é enganoso. Nós não somos capazes de avaliar com precisão as motivações uns dos outros. Nós não podemos medir o peso dos fardos que os outros carregam. Queridão, queridona, olhe para mim. Quando você vê uma pessoa cometendo alguma coisa, eu sei que é difícil, mas faça esse exercício. Caramba, mas eu nunca carreguei um peso que ela está carregando. Paulo aos Gálatas vai dizer para a gente levar as cargas uns dos outros. Sabe por quê? Porque só sabe, amados, é quem passa. Só sabe quem passa. A gente precisa aprender isso, gente. Nós não sabemos avaliar e ler o coração de ninguém. A gente precisa ser cauteloso, amados. Olhe para mim. Muito cauteloso ao pronunciar uma condenação. Excepcionalmente cauteloso no que eu digo sobre os outros, para os outros. Tinha uma pessoa muito fofoqueira na igreja, o pastor chamou e falou o seguinte: meu irmão, nós estamos com uma questão séria. Eu vou te dar uma tarefa prática. Ele falou: pastor, me ajuda, porque esse negócio da fofoca é o meu fraco. Era o forte dele, mas ele falava que era o fraco. O pastor deu um saco cheio de penas. Penas. De galinha, alguma coisa assim. De uma ave qualquer. Ou seja, você sobe no morro tal, mas enquanto você está subindo, você vai soltando essas penas todas. E está um número contado. Tem X. E aí você fica um pouquinho lá em cima do morro. Depois você volta e pega todas elas. Traz aqui para mim a quantidade exata. O que aconteceu, gente? Pô, você vai espalhar a pena. Igual aquele filme, O Vento Levou. Ele chegou no gabinete todo suado, todo esculhambado. Ô pastor, essa tarefa está difícil, pastor. Porque está faltando pena, não sei. Quase que ele falou: tenha pena de mim, né? Porque não tem como. Eu não tenho como ter agora todas as penas que eu tinha nesse saco quando eu saí daqui. Não tem como, algumas já se foram para longe. Eu não sei onde estão. Essas são as suas críticas. Essas são as suas fofocas. Essas são as suas calúnias. Você não tem como, você não tem controle mais. Olha o estrago que você já fez na vida de tanta gente aqui. Eu só vou ficar nesse verso só, hoje. Não tem como. Não julgar, não condenar. Eu vou terminar, perdoar. Eu estou citando o Ray Bridges porque ele tem um livro muito interessante chamado Poder Terapêutico do Perdão. O perdão, amados, é fundamentalmente uma decisão interior de recusar-se a viver no passado. É uma escolha consciente de libertar os outros dos pecados cometidos contra você, para que você possa ser liberto. Olhe para mim.
O perdão, se segura aí, não nega a dor, nem muda o passado, mas rompe o ciclo de amargura que o prende às feridas de outrora. Para concluir, o perdão lhe permite deixar o passado para trás e avançar para o futuro. Está comigo? Diga amém. Perdão é libertador, amados. Ray Pritchett. Essa definição é lindíssima. O perdão é fundamentalmente uma decisão interior de recusar-se a viver no passado. Eu não quero viver no passado. Não quero. Então, quando Jesus diz assim, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Ele está dizendo que o perdão, o exercício da misericórdia, porque perdão é misericórdia, é exercício de misericórdia, faz com que, eu tenho que completar com o versículo 38, você dê perdão, dê misericórdia, e isso lhe será dado. O profeta Gentileza dizia que gentileza gera gentileza. É bonito, mas é fraco ainda. Misericórdia gera misericórdia. E vai ser dado boa medida. O irmão João Batista vai lembrar que quando comprava naquele mercadinho lá na Zona Oeste, quando era por quilo, se pegava o amendoim, a bala, o arroz, o feijão, o que fosse, e tinha que dar uma sacolejada para a coisa ficar bem prensada, porque senão ficavam para caber mais. A ideia é essa, medida, boa medida, prensada, sacudida, transbordante. É aquele dono da loja desses mercados, quando tem gente aqui que era criança, e que você comprava uma bala, ou 2, 3 balas, e o dono generoso sempre dava umas 2 ou 3 de lambuja para você. É generosa. Deus é generoso, porque, queridão, queridona, com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Gente, perdoa. Perdoar, limpa o coração, amados. Limpa o coração. Ontem eu estava conversando com o pastor, Léo, pastor Jonas. E ele estava falando, eu estava falando sobre um outro pastor que tem um coração assim. Ele falou o seguinte, ele falou, Ezequias, eu não entendo o pastor falando de tal. A pessoa pode fazer o mal que for, as pessoas fazem assim. E ele sorri. Ele esquece. Eu falei, mas ele é que está certo. Vai guardar no coração para quê, gente? Aquele pastor vai viver 200 anos. Que não guarda, amados. O perdão, Nilza, rejuvenesce. Você não precisa fazer tratamento de beleza, desarmonização facial. Não precisa fazer. É só perdoar. Não é? É só perdoar. Para que fazer? Não precisa, amados. Agora, é fato que perdoar é um desafio. Eu não estou falando que é fácil. Eu tenho 31 anos de ministério, amados. Meu Deus do céu. C.S. Lewis falou o seguinte, todos consideram o perdão uma ideia muito bonita, até precisarem perdoar alguém. Tá? E aí, para ficar em C.S. Lewis, eu vou terminar com essa citação dele, prometo. Ele diz assim, olha só, naquele livro, acho que O Peso da Glória. Perdoar não significa desculpar. O Henrique Araújo é um pastor, um expositor, um professor incrível. Ele dizia o seguinte, desculpa é tirar a culpa, né? Tirar. Então, não peça desculpa, porque a culpa vai ficar. A questão não é aliviar sua culpa, é perdoar.
Perdoar é deixar ir. É se liberar. Tá? E C.S. Lewis já havia dito isso. Perdoar não significa desculpar. Muitas pessoas parecem pensar que isso significa. Elas acham que se você lhes pedir para perdoar alguém que as traiu ou intimidou, você está tentando fazer parecer que realmente não houve traição ou intimidação. Em outras palavras, é como se você dissesse, bem, isso nunca aconteceu de verdade. E C.S. Lewis diz, se fosse assim, não haveria nada para perdoar. Mas, elas continuam a responder, eu lhe digo que o homem quebrou uma das mais solenes promessas. Isto é, ele errou. Ela errou comigo. É aí que você tem que perdoar. Isso não significa que você deve necessariamente acreditar na próxima promessa dele ou dela. Mas significa que você deve esforçar-se ao máximo, para eliminar qualquer vestígio de ressentimento em seu coração. Qualquer desejo de humilhá-lo, ou de feri-lo, ou de revidar. Uau, para mim é o martelo na cabeça do prego. Não é dizer assim, não, Max, você não foi nada, rapaz, você só colocou o pé na minha frente, eu caí, esborrachei a cara no chão, quebrei o óculos e você... Mas isso não aconteceu. Vamos fingir que não aconteceu. Isso não, então não precisa perdoar. Não precisa. É dizer o seguinte, realmente, aconteceu. Mas eu ainda vou continuar confiando em você. E eu não vou guardar mágoa no meu coração. E da próxima vez que você passar por mim, eu não vou colocar o pé também para você cair e se esborrajar tanto quanto eu fiz. Você me fez passar. Isso é perdão. Um exemplo bíblico é José, não é? Os irmãos de José, lá no capítulo 50 de Gênesis, você sabe disso. Todo mundo chegou lá, papai quando morreu, antes de papai morrer, falou que era para você perdoar a gente. Você imagina os marmanjões, Rúben, Issacar, Levi, Gade, aquela turma toda, Gate. José falou o seguinte, presta atenção, João Renato, vocês fizeram mal para mim. Jéssica, mas Deus transformou esse mal em bênção, para manter todos nós com vida. Em outras palavras, José pensou o seguinte, se eu não tivesse sido vendido e não fosse preso no Egito, amados, Lúcia, o que aconteceu? Quando o copeiro saiu da prisão, José falou o que com ele? Lembra de mim, ô copeiro, lembra de mim quando você estiver lá com o homem lá. O copeiro levou 2 anos e esqueceu. Mas graças a Deus que esqueceu. Porque se o copeiro se lembrasse, Dayana, se o copeiro, a primeira coisa que fizesse, fosse ir para o faraó e falar o seguinte, o faraó, tem um cara bom lá. Cara bom, hein? Eu quero que você coloque ele na minha equipe de lavação de pratos. José iria lavar prato a vida inteira, nada contra lavar prato. Gente, eu que lavo a louça lá em casa. Nada contra. Mas ele ia lavar prato a vida toda. Ele nunca seria governador. Nunca. Ele precisou ser esquecido. Por isso que providência divina é um desafio. Ou você crê na providência divina ou se mata. É melhor. Creia na providência divina. Deus sabe de tudo. Deus faz tudo certo. Deus não faz porcaria. Não. José foi esquecido para ser lembrado no momento certo. Quando o faraó precisava dele. Para de analisar a sua vida como uma fotografia daquele momento, daquela desgraça que você viveu, daquela dor que você viveu, daquela traição que você viveu, para de tirar foto do momento. Deus olha a vida inteira, é uma visão panorâmica, gente. Bota a visão panorâmica nisso. Ele conhece o fim desde o começo. E Ele sabe que você está aqui hoje, porque o perdão que você recebeu dele é muito maior do que qualquer perdão
que você precise liberar para alguém. Entendeu? Para de achar que, eu recebi de Deus, mas Mateus 18, depois você vai lá e lê a partir do 21, a história do credor incompassivo. Não existe nada que as pessoas lhe façam hoje que seja comparável com a imundícia que você é diante de Deus, e Deus mesmo assim lhe tornou hoje um homem novo, uma mulher nova, perdoada pelo sangue do Cordeiro. Perdoa, não julgue, não condene e perdoa. Só fiquei no ponto 1 hoje. Baixa a cabeça e vamos orar, agradecer a Deus por essa mensagem. E família tem tudo a ver com família, não tem, gente? Não julgue, não condene e perdoa. Nem vou fazer aplicação, você já sabe o quanto que nós precisamos na nossa casa viver assim. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo ensino dela, pela aplicação direta, por esse mês da família que estamos começando hoje. Deus, agita a tua igreja, Deus. Agita a tua igreja. Faz um movimento aqui, ó Deus. Desperta quem está dormindo, quem está em casa sonolento, quem está se perdendo, quem está, distraído. Porque Deus, essa é a hora da gente mostrar a quem de fato pertence o nosso coração. Sê conosco, Deus. No nome de Jesus. Amém e amém. Ore silenciosamente e vamos fazer desse mês da família, um tempo de rogarmos ao Pai que nos abençoe poderosamente.